Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Milton Albanês, eu estou ministrando esse mini curso bíblico para você que tem dificuldade e não conhece a palavra de Deus, às vezes tem dificuldade para entender. Então, esse é o motivo de eu estar ministrando. Esse curso é um curso simples, eu faço na minha casa e não tem eu não tenho rio de dinheiro para fazer um curso elaborado, igual a televisão, igual muitos youtubers faz, mas é de bom coração e é para suscitar em você o interesse de aprender a palavra de Deus, beleza? Vamos para o estudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra de Deus. O guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, é o estudo bíblico que estamos fazendo. E hoje nós vamos fazer o segundo estudo. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, para poder estar estudando a palavra de Deus. Quero pedir que você deixe o seu comentário aqui, sua dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. Você pode estar também deixando o seu like. E você também possa estar compartilhando com outras pessoas. Da mesma forma que você está sendo abençoado, você também possa abençoar outras pessoas também com esse estudo bíblico, compartilhando para eles. E que você também se inscreva no nosso canal para você estar ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda vez que cair o estudo, uma vez por semana aí, às sextas-feiras à noite. E você também está recebendo aí o estudo, tá bom? Quero deixar aqui, se você que chegou aqui agora, nesse momento no canal, se você não fez o primeiro estudo, volta lá e faça o primeiro, porque tudo é uma sequência, senão você não vai entender nada e vai fazer perguntas que já foram respondidas lá no outro canal, lá no outro estudo, no começo. E o estudo de hoje que a gente vai estudar Bom, primeiro a gente vamos relembrar, né, na verdade. Vamos relembrar alguma coisa que a gente estudou lá no estudo 1, que foi a Bíblia Sagrada. Lá dizia que para Jesus a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem a palavra de Deus. A forma correta de estudar é um pouco aqui e um pouco ali. E sobre o mesmo assunto, nunca pegando assuntos bagunçados, mas se for falar sobre volta de Jesus, então pega os textos sobre volta de Jesus e estude esse assunto, para não errar. Toda a Bíblia, nós cristãos, e a palavra de Deus fala que foi inspirada por Deus, não podemos tirar e nem acrescentar as escrituras. Então isso é o que a gente viu semana passada, e agora a gente, o estudo 2, vai falar sobre a beleza da criação divina. E antes de começar, eu vou pedir que você feche seus olhos, nós vamos elevar uma oração a Deus, para que a gente possamos estudar essa palavra. Então feche seus olhos e oremos. Querido Pai que habita no céu, no nome do teu amado Filho Jesus, quero agradecer por essa imensa oportunidade de estar podendo abrir a tua palavra e estudar a tua palavra. Pedimos a guia do teu Santo Espírito que ele possa nos iluminar e nos ajudar a compreender a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida. E que nós recebemos o poder pelo Espírito Santo para colocar em prática toda a tua vontade. Seja conosco nesse estudo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, às vezes você vai escutar barulho, porque infelizmente, né, nós vivemos nesse mundo aqui. Aqui não tem muito o que fazer. Mas vamos lá. Então, estudo 2 da beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido num mero acaso? A teoria da evolução diz isso. Então, no primeiro dia, Deus fez separação entre dia e noite. No segundo dia, criação do firmamento e separação entre águas e as nuvens na terra. Terceiro dia, separação entre terra e mares e criação das plantas. No quarto dia, surgimento do sol e da lua e as estrelas, fez os astros. No quinto dia, criação dos peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, criação dos animais terrestres do ser humano. E no Gênesis capítulo 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. E no sétimo dia, o mais importante, que isso significa a graça de Deus para o homem,
Então aqui já é o primeiro lugar que a gente vê a graça de Deus na palavra de Deus, é no momento da criação do sétimo dia. E Deus fala que Deus descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Então, como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Abre sua Bíblia e vamos ler. Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, como era a terra antes de ser criada? Toda a terra era sem forma e vazia. Para você ter um pouco melhor na sua mente, para você entender um pouco melhor, tenta imaginar. Hoje você conhece, né? Nós estamos aqui no século 21 e você conhece lá, pelo que você estudou na escola. Então existe o planeta Terra, existe Plutão, Marte, Júpiter, Vênus, enfim, tem os planetas. E esses planetas são habitados? Não, não são. Então, para você entender um pouco melhor como que é. Então, Deus existe desde a eternidade, ou seja, Deus não tem começo nem fim. Ele é desde sempre. Então, Deus, o universo já existia, Deus já existia, o universo já existia, os planetas, as galáxias, enfim, já existiam. E um dia Deus chegou aqui na nossa galáxia, que nós moramos, né, que é a Via Láctea. E aí ele vê esse planeta aqui, que nós vivemos hoje, né? Todavia, ele era sem vida ainda. É como se ele chegasse lá no planeta de Vênus hoje e olhasse para ele e falasse: vou fazer daqui, vou fazer ter vida e começar a vida. Então, quando Deus chega aqui, que era um planeta sem forma e vazio, como a gente vê esses planetas aí ao nosso redor que não tem vida. E ele só tinha água aqui e essa parte dos minérios da Terra, né? Essas partes químicas que existem na Terra, minerais. E a partir daí Deus vem aqui e começa a criar esse céu e a terra que a gente conhece. E o interessante é que a teoria da evolução, né, nós como cristãos somos criacionistas, acreditamos que Deus criou os céus e a terra, né, mas tem a teoria da evolução que diz que a Terra tem milhões, bilhões de anos. Nós não temos problema com isso, por quê? Porque quando Deus chega aqui, essa Terra aqui já existia, o planeta, mas sem vida. Então, quando ele vai fazer a datação por carbono, alguma coisa assim, pode, de fato, o planeta aqui já ter existido há muito tempo. Todavia, a vida na Terra, quando Deus vem e começa a criação aqui, que é diferente. Essa é a questão, né? Aí Deus faz a vida a partir do momento da criação. Então, para nós cristãos, a Bíblia, aproximadamente, né? Temos aí média de 6.000 anos, aproximadamente, é o que nós acreditamos, de acordo com o que está na Bíblia, na palavra de Deus, e não a Terra em si. A Terra, o minério, pode ter bilhões de anos, mas a vida nesse planeta só tem a média aí de 6.000 anos aproximadamente. Então aqui para você entender um pouco como que era. Então Deus vê esse planeta aqui como se a gente fosse lá agora, chegasse lá em Júpiter agora e vamos olhar para, acabou de chegar aqui, aqui que tem, não tem nada, não tem vida, não tem nada, só tem um planeta deserto aqui. Tem um pouco de água aqui, beleza, é o que tinha aqui na Terra. Entendeu? E aí Deus, a partir do seu poder criador, ele começa a criar a vida aqui, cria seres humanos e o planeta da forma que a gente conhece. Tá ok? Só para não ficar um negócio muito vago para você, ficar sem entender, muito confuso. Tá bom? Qualquer dúvida, pergunta embaixo. Mas vamos lá. Então, como foi formado o universo? Tá? Hebreus 11.3 e Salmos 33, 6 e 9. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, como foi o universo? Foi formado o universo mediante a palavra de Deus.
Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Então Deus, quando ele chega aqui, aí ele começa a criar pelo poder da sua própria palavra. Então ele fala, haja luz e a luz, né? Porque em 6 dias, lá no Êxodo 20, versículo 11, diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. 6 dias literais da criação. Quem participou no ato da criação? Então Gênesis capítulo 1, de 1 a 2 e João 1, de 1 a 3. Vamos lá. Então no Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. Ou seja, era tudo escuro aqui, como se fosse chegar num outro planeta agora. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tinha águas aqui. Então em João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, que é a palavra de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Então quem participou do ato da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Só um Deus. E esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma unidade de 3 pessoas coeternas. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia da criação, verso 3 e 5, lá no capítulo 1 do Gênesis. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu quero chamar sua atenção que o dia bíblico começa com a tarde depois da manhã. Ou seja, é a noite e depois o dia. Então conta a noite toda, vamos supor, acabou, o sol se pôs agora, então começa a contar a tarde, né? Que na Bíblia para nós hoje seria a noite, mas na Bíblia fala tarde. Então escureceu, né? O sol se pôs, começa a noite. Aí amanheceu, começa a manhã, que é o dia todo. Então um dia de 24 horas no Gênesis é noite primeiro, passou toda a noite, depois é o dia. Hoje o nosso calendário foi mudado. É um calendário gregoriano que nós usamos. E ele conta de meia-noite a meia-noite, né? Isso tem todo um propósito que a gente não vai ver agora, mas não é a forma bíblica de contar o tempo, mas é uma forma humana aí que eles querem mudar as coisas de Deus. Mas mais pra frente a gente vai ver mais aprofundado sobre esse assunto. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como foi o processo diário da criação? Deus no primeiro dia separa dia e noite, né? Que é tarde e manhã. Então no caso seria noite e dia no caso, né? Aqui hoje a gente conta diferente. No segundo dia, no verso 6 e 8, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Pra você entender, quando Deus chega aqui, que não tem nada, né? Na primeira ação dele, ele vai lá e cria a luz. Então, onde chega a luz, as trevas vão embora, e aí ele faz divisão, né? Ele coloca a luz na metade do tempo e a outra metade continua a escuridão que já havia aqui. Aí no segundo dia tinha a água, mas Deus queria criar o nosso planeta. E para criar o nosso planeta, hoje nós não temos essa proteção que é a atmosfera. Essa atmosfera é como se fosse um escudo de proteção invisível que a gente tem sobre o planeta Terra.
Então Deus faz essa divisão de água, essa água que vai para cima, lá nas nuvens, né, as nuvens da atmosfera, e a água que continua aqui na terra, aqui, onde ele pairava em cima dessas águas. Então esse foi o segundo dia de criação. Aí chamou Deus o firmamento os céus, que é a parte de cima, e houve tarde e manhã do segundo dia. Ou seja, foi a noite e o dia, segundo, mas é um dia de 24 horas completo de criação. Então, como foi o processo diário da criação? Criação do firmamento, separação entre águas nas nuvens e na terra. E criou as duas partes. No terceiro dia, no versículo 9 e 12 do Gênesis 1, diz também Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então aqui está bem claro também, aqui só tinha água, né? O Espírito parava sobre as águas, ele fez essa separação das águas, que fez o nosso céu, nossa atmosfera, as nuvens que estão lá em cima, de onde vem a água, e também essa água que tinha aqui, Deus fez uma separação nela para aparecer a terra. Então fez a porção seca também. Ele disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus cria essa parte das plantas. Então, no terceiro dia, Deus fez separação entre terras e mares, e criação das plantas. No quarto dia, está no verso 13 a 19, e fala: houve tarde e manhã o terceiro dia, ou seja, houve noite e dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, aí Deus cria o Sol e a Lua, né? O nosso planeta aqui passa a ter uma Lua e a ter um Sol, que é uma estrela aqui. O Sol é uma estrela, né? Toda estrela que tem, não vou dizer toda, tá? Mas a estrela nossa é um Sol. Ela emite luz por si própria, né? Ela tem combustível e ela emite luz a si própria, diferente da Lua, que ela não tem luz própria, ela é refletida a luz do Sol. Então Deus cria justamente aí para mostrar, né, as estações, né, sejam elas para sinais, para estações, para dias e anos. Então Deus cria a semana, da primeira semana da criação, Deus cria o tempo que a gente conhece, o dia, o ano, as estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera. E sejam para luzeiros do firmamento e dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Uma curiosidade que quando Deus vem aqui, ele faz separação entre luz e trevas, lá já no primeiro dia, que ele é a própria luz, né? Então onde ele chega, as trevas vão embora. Então ele já fez isso antes de ter sol e lua. E agora no quarto dia ele coloca lá o sol e a lua para poder fazer essa parte das estações, do tempo, e servir como sinal aí para o tempo. Então no dia 4 é o surgimento do sol, da lua e das estrelas. No dia 5 é no verso 20 a 23. Diz também Deus: povoem-se as águas
de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sob o firmamento nos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Então, no dia quinto, criação dos animais marinhos, aves e peixes. No dia sexto, do 24, 26, depois verso 31. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos, no plural, o homem conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Gênesis 1:31. Então, no dia 6, criação dos animais terrestres e do ser humano. No sexto dia, então, os animais terrestres e seres humanos são criados. E no dia 7º, Gênesis 2, do 1 ao 3, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Será que Deus cansa? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui é bem interessante, né? Porque Deus colocou uma bênção no dia 7º e ele também santificou esse dia, porque ele descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. Então, o que Deus fez no 7º dia? Descansou. E voltando aqui também, é importante que além de Deus descansar, ele santificou e abençoou esse dia, né? Um dia muito importante. E aqui a gente vê a graça de Deus, porque o homem foi feito no 6º dia, e quantos dias o homem trabalhou para descansar? E Deus já no 7º dia, já colocou um dia para o ser humano descansar. Você já vê o amor de Deus, o quanto é grande, porque o ser humano não trabalhou nada, não merecia descanso algum, e Deus já separou um dia para poder o ser humano descansar, e um dia especial para o ser humano buscar Deus também, né, que é um dia abençoou Deus esse dia. Então, Gênesis capítulo 1, do 26 e 27, capítulo 2, do 7, 18 e 25. Então, como foi a criação do homem e da mulher? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem, presta bem atenção, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é, verbo ser, o homem é alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Não tem alma vivente, ele passou a ser alma vivente. Presta atenção nisso aqui. São os detalhes que fazem a diferença.
Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o homem que o homem desse a todos os seres viventes. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que ele fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, como foi a criação do homem e da mulher? O homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação de Deus, fez o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, foram feitas a imagem de Deus, semelhança de Deus. Por isso que não podemos fazer qualquer coisa e agir de qualquer forma. E aqui também tem um princípio que o homem e a mulher não é mais que o outro, mas sim um complementa ao outro, um é o complemento do outro, né? Porque o casal deixa o homem e a mulher e um vai complementar o outro, que um é parte do outro e não mais ou menos que o outro, embora cada um tenha a sua função diante de Deus, porque Deus criou o homem, primeiro a imagem dele, depois criou a mulher, cada um tem a sua função, mas todavia são todos iguais perante a Deus e todos não estão um abaixo do outro ou um acima do outro. Diferentemente do restante da criação, que vê a existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Você é muito especial para Deus. Então a pergunta 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2:8, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Então, qual foi o presente? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim, para poder a gente cuidar dele e guardar ele. Então é interessante, porque hoje nós estamos num tema, esse negócio de ecologia, né, cuidar, não sei o que. Antes dessas pessoas que já destruíram o planeta, né, que não foi eu e você, mas são essas grandes corporações que ganham rio de dinheiro com diversas coisas, e aí eles destruíram o planeta. Mas Deus deu para o ser humano o jardim do Éden e a natureza e o jardim para que nós cuidássemos, né? Então Deus já tinha essa preocupação do cuidado. Muito antes do ser humano pensar nisso, Deus já tinha pensado nisso. Só um adendo aí. Então vamos lá para a próxima pergunta. 7. Sob que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Então no Gênesis 2, de 15 a 17 vai falar, né? Quais eram as condições. O versículo 15 fala: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, foi o que eu falei.
Versos 16 e 17 fala: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Presta bem atenção, essa era a condição para o ser humano viver no jardim do Éden eternamente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu 99% do ser humano comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Era só uma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o preço da desobediência, né, pecado da desobediência é a morte. E a condição da vida eterna do ser humano estava condicionado e está condicionado em obedecer essa ordem. Então, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era uma das condições. A desobediência e a orientação de Deus acarretaria em duas consequências. Primeira consequência, ele perdeu o jardim do Éden, e a segunda consequência é ficar sujeito à morte. O salário do pecado é a morte, está em Isaías. Ou seja, existiu uma lei, Deus colocou uma lei no jardim do Éden para que o homem obedecesse. Aí o homem desobedeceu. Só existe pecado porque existe uma lei. Uma lei que fala, ó, você não pode fazer determinada coisa. E o favor de Deus, quando Deus cria o plano da salvação, antes da fundação dessa terra aqui, já lá no céu, lá também existia a lei. E Lúcifer e os seus anjos que se rebelaram com ele, eles desobedeceram essa lei. Então por isso eles pecaram, e por isso o salário deles é a morte com todos os pecadores aqui na terra. Então quando Deus morre, porque se o salário do pecado é a morte, no começo, para dar exemplo, morreria o cordeirinho, prefigurando que Jesus um dia viria e ele mesmo morreria, né? Mas como lá no Éden, como não morreu de imediato, né? Quando eles comem lá do fruto, não morre não nada, ninguém morreu de imediato. Então no plano da salvação, alguém teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Aí Deus implanta lá já no Éden a morte dos cordeiros, até um dia, para não ficar nada impune, para eles verem que realmente ia morrer. Então eles iriam ter que passar por essa dor, de ter que sacrificar um cordeirinho que não fez nada. Aquele cordeiro não tinha feito nada de errado para morrer, mas ele estava morrendo no lugar de Adão e Eva e dos seres humanos que vieram depois, até um dia que Jesus viria e morreria. Então a graça de Cristo é ele morrer no lugar do pecador, ou seja, ele morreu no lugar de quem transgrediu a lei, de quem sabia que tinha uma lei que não era para comer. Tinha uma lei que Deus depois restabelece no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, falando que era pecado, é pecado isso, isso e aquilo. A lei fala assim, assim, assado. E aí as pessoas transgridem, então ela teria que morrer. Eu e você teria que morrer. Mas para não morrer e a pessoa voltar a guardar a lei sem morrer, Jesus morre na cruz por nós. Então ele nos dá essa graça, morrendo. Ele não merecia morrer, mas ele morreu no meu lugar. Para quê? Para mim voltar a guardar as leis de Deus. Então, você vê, tem duas consequências. Eles deixaram, perderam o jardim do Éden, que era perfeito, e ficou sujeito à morte. Por isso que os seres humanos morrem. Mas quem obedece a Deus está debaixo do amor de Deus e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele vai ter a vida eterna novamente, condicionado à obediência à lei de Deus. Então você é salvo pela graça de Deus para obedecer à lei de Deus, e aí você pode também ter a vida eterna novamente, como Deus lá no Éden tinha estabelecido aquela lei para não comer a árvore, o fruto daquela árvore do bem e do mal. Vamos para o próximo. Então, recapitulando, hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação de Deus o Pai, o Espírito Santo
e o Deus Filho, que é Jesus. E Jesus está presente no Antigo Testamento todo. O Deus do Antigo Testamento é o Deus Filho, é Jesus. Ele vai lá no Éden e depois ele passa em toda a parte do Antigo Testamento e morre no nosso lugar, que fala da nova aliança, né? Que na verdade a aliança era a única aliança, na verdade, que é o plano da salvação que existia desde antes da fundação do mundo, dessa terra aqui. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então toda vez que a gente desobedece, a gente está sujeito a morrer eternamente. Um compromisso de fé que a gente faz, que Deus chama você agora a fazer, eu aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um não é menor que o outro, um não é maior que o outro, todos são Deus, de uma forma que nossa mente finita não compreende no total, mas são 3 Deus de forma pessoal e de forma igual. Mas não é tão fácil assim para a mente humana compreender essa parte da trindade, da divindade dessas 3 pessoas que coexistem, são eternas e são um só. Então eu aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Eles falam, né? Façamos, né? Sempre lá no começo está façamos. Eu creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais, não como diz a teoria da evolução, em, milhares de anos, sei lá quanto tempo que eles falam, né? Sempre milhares de anos, mas não, Deus criou em 6 dias pelo seu poder, de forma bem organizada, de forma inteligente. Ele criou em 6 dias literais. E quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. E eu também faço esse compromisso hoje. E Deus chama você também a fazer esse compromisso, para a gente estar aprendendo da palavra de Deus cada vez mais. E vamos lá para o próximo estudo. Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o próximo estudo. Então, no próximo estudo a gente vai ver toda essa parte. Eu quero finalizar com uma oração. Querido Deus que habita no céu, em nome de Jesus a gente vem diante da tua presença e agradece por ter aprendido como o Senhor criou os céus e a terra, como o Senhor criou o ser humano. O Senhor colocou a sua própria mão. Quando é muito importante, o Senhor coloca a sua mão e faz com a sua mão, como o Senhor, a gente vai ver mais para frente, e como a gente já viu também lá no livro de Êxodo, o Senhor no Monte Sinai, o Senhor escreveu a lei com o seu próprio dedo, com a sua própria mão também, de tão importante que é. Fique conosco, pedimos que o Senhor esteja conosco também toda essa semana, e que na próxima sexta-feira na próxima semana a gente possa vir aqui também estudar a tua palavra novamente. Pedimos em nome de Jesus suas bênçãos, e fique conosco e abençoe nossa família em nome de Jesus. Amém.